Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Venho aqui já faz bastante tempo que eu não gravo um vídeo, não posto. Estou saindo de uma gripe recente, mas meu coração está sempre voltado para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Deus Pai, buscando sempre ser cheio e guiado pelo Espírito Santo. Por isso que eu venho agora hoje aqui e pretendo comentar brevemente sobre alguns versículos de 1 Coríntios, mas quero colocar que meus ânimos têm travado luta contra espíritos malignos para poder buscar a presença de Deus. Por isso vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, que o Teu nome esteja conosco, que este que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, possa, ó Deus, ser enriquecido pela Tua presença e que o Senhor possa, ó Deus, trazer ânimos, como Tu diz, mesmo orientaste na Tua palavra. Tu, ó Jesus, disseste, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, ó Pai, ajude-nos a ter bom ânimo, porque às vezes percebemos que não depende de nós. Mas o Senhor pode produzir. Se o Senhor mandou, o Senhor é capaz de dar graça e fazer nós termos bom ânimo. Ajude-nos, Senhor Jesus. Ensina-nos a Tua palavra e flua o Teu Espírito em nós, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos ler o texto bíblico, então? 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou a Jesus, ao mouse, versículo 14. Deus ressuscitou ao Senhor, e também nos ressuscitarás a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e eu faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto, ele quer ressaltar, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E ele diz que para realmente glorificarmos a Deus no nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo, nós não devemos deixar nos dominar por nenhuma dessas coisas que são lícitas. E ele diz uma coisa aqui que é lícita no versículo seguinte, que ele diz: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Ou seja, é lícito você se alimentar, mas você se deixar dominar pelo estômago, que ele sempre alimenta mais e mais do que Deus aprova, isso é contra o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Mas a principal coisa não é somente isso, porque ele fala assim: o corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E olha, ele diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas ele diz que mesmo essa legitimidade, ser lícito isso, Deus vai destruir tanto os alimentos
como o estômago. Mas o fato do alimento ser para o estômago e o estômago ser para o alimento não tem a base aqui, segundo o texto do apóstolo, de que isso legitima de que por isso o Senhor é para o corpo. Não, o Senhor é para o corpo porque o corpo é a habitação do Espírito Santo. Como diz aqui o versículo 19, santuário do Espírito Santo. Então, o corpo, ele se contamina não por alimento, nem por causa do estômago receber o alimento, mas ele se contamina por causa da impureza sexual, da impureza em qualquer sentido. Porque se o alimento está exageradamente entrando no estômago, o estômago não se satisfaz com o alimento, se torna também uma impureza. E também existe a questão do jejum, que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo seguinte de 1 Coríntios, capítulo 7. O capítulo seguinte é esse capítulo. Que há a possibilidade do casal, no capítulo 7, Paulo vai dizer, dele se abster do relacionamento íntimo para a oração e o jejum. Então, quer ver? Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Quer dizer, o jejum faz parte da oração também, é uma forma de você se consagrar a Deus. Não fala do jejum no capítulo 7, fala da oração. Mas você pode unir à oração o jejum. E isso faz com que você... Jesus mesmo diz que quando ele fosse elevado aos céus, nós jejuaríamos. E isso é uma forma de nos consagrar, de nos dedicar a Deus. E é uma privação dos alimentos para o estômago. E isso é uma forma, se orientada por Deus no momento certo, de o corpo ser para o Senhor. Então, a impureza pode estar se você sempre vive se alimentando demais, ou se você não jejua no momento que Deus quer que você jejua. Isso pode se tornar impureza. E aí atrapalha o seu corpo quanto ao Senhor, porque o corpo é para o Senhor, como diz o versículo 13 no final dele. E aí Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, Deus vai destruir os alimentos e o estômago. Por quê? Porque ele vai trazer um novo corpo para nós, como ele fez com Jesus. E Jesus, no céu, ele não está mais com o estômago natural que ele tinha quando estava antes de ressuscitar. O estômago de Jesus no céu não se alimenta mais de comida. E agora o corpo de Jesus é um corpo espiritual. E nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Jesus está, onde Deus está, que é no céu. E essas coisas lá do alto, como fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, essas coisas lá do alto são as coisas em que Jesus está habituado a viver. Por quê? Porque nós podemos ver aqui no capítulo 14 de Romanos, no versículo 17, que o reino de Deus não é feito de comida nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus vai destruir o estômago e os alimentos. Como Jesus já não tem mais, não se alimenta dos alimentos que nós nos alimentamos, nem tem um estômago como nós temos, que ele já teve. E lá no céu, as coisas são praticamente isso: justiça, paz e alegria. E isso tudo é o que tem no céu, onde Jesus está habitando. E é isso que nós devemos nos preocupar. Por isso devemos sempre jejuar quando possível. É lógico, existe o versículo lá em Timóteo, não sei se é o primeiro livro de Timóteo,
a Timóteo, ou a segunda epístola, que Paulo diz que não se deve proibir os alimentos de um casamento, porque essas coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Sim, o alimento, quando você vai se alimentar, você ora e pede para Deus abençoar o alimento e para Ele santificar o alimento. E isso garante um bom alimento para o seu estômago. Então, se você não faz isso, você está tirando Deus do seu alimento. Se você não ora agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre o alimento que você come, você está tirando a presença de Deus do alimento. E aí sim esse alimento se torna impuro, como diz aqui nesse versículo 13. Impureza, porque o corpo não é para a impureza, seja qual for a impureza. A impureza aqui não está falando de alimento, por exemplo, você comeu uma fruta que não lavou a fruta antes de comer. E aí você vai comer ela sem lavar. Não é dessa impureza que está falando, porque Jesus comeu já se alimentou com mãos impuras, com mãos sujas. E Jesus diz que não é essa impureza, é você trazer o Espírito de Deus para todas as coisas que você faz. Porque Deus vai ressuscitar você como ressuscitou a Jesus, pelo seu poder. Ou seja, fazer com que plenamente o nosso corpo seja membro de Cristo. Porque agora também porque nós que cremos em Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, somos membros de Cristo. E por isso não devemos nos ligar à meretriz. Quem é a meretriz do versículo 15 aqui desse texto de 1 Coríntios capítulo 6? A meretriz é todo aquele que está com Satanás. Satanás e os seus membros são membros de meretriz. É um membro do mundo onde reina Satanás. Então, essa é a meretriz. A meretriz tem como cabeça Satanás. E os seus membros são os seus seguidores. Se você se torna impuro, você se une à meretriz. Por quê? Porque a impureza é união. Porque vai falar no versículo 16 aqui, ó. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Qualquer impureza nos une a Satanás e nos faz um corpo com Satanás. E o seu corpo, que são os membros, são seus seguidores. Então nós devemos ser puros, porque a pureza, seja nas coisas como alimento e estômago, seja como os sexuais ou qualquer outro tipo de coisa, a impureza nos faz ser unidos com a meretriz, que é Satanás, que é o corpo de Satanás, que são os membros de Satanás. Agora, aquele que se une, esse versículo é muito fundamental, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ora, aqui está falando que o nosso corpo é para o Senhor. Está falando do corpo físico, mas está dizendo que aquele que se une ao Senhor não se torna um corpo físico com Jesus, e sim um espírito com ele. Por quê? Porque Jesus está em espírito agora. O corpo de Jesus é espiritual. E a parte que nos une a um corpo com o Senhor Jesus é a parte espiritual. Por quê? Porque senão o nosso estômago não poderia ser destruído, os alimentos que vão para o nosso estômago não poderiam ser destruídos. Mas eles vão ser destruídos porque quando nos unimos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos um espírito com Ele. O nosso corpo, quando Deus, no versículo 14, que ressuscitou a Jesus, ressuscitar a nós, o nosso corpo será espiritual. Mas agora, nesse instante, por causa do Espírito Santo que habita em nós, nos faz santuário, o nosso corpo é a habitação do Senhor Jesus Cristo também. Por quê? Porque o Espírito Santo habita e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, além de formarmos um corpo
sermos membros de Cristo na questão espiritual, não física, nós também somos santuário do próprio Cristo, pelo Espírito Santo. Nós somos membros de Cristo e santuário do próprio Cristo, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso corpo é formado de espírito, alma e o corpo físico. Só que o Espírito Santo habita em nosso espírito, e não estou falando aqui de anjo, não estou falando de espíritos angelicais, estou falando do nosso próprio espírito, desvinculando a questão angelical do nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é a habitação, é o santo dos santos com relação à figura do templo de Israel. A nossa alma é o santo lugar, e o átrio do templo é o nosso corpo. O átrio do templo tem o contato com esse mundo. A nossa alma faz o contato do nosso espírito com o nosso corpo. E o espírito nosso espírito é a habitação do Espírito Santo. Por isso, diz o versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, porque nós só podemos ter contato com o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito e não por coisas naturais. Tanto é que não vemos mais a Jesus na terra. Ele está no céu, à direita de Deus, espiritualmente. O seu corpo é espiritual agora. E aí, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Paulo não fala assim, fugir da má alimentação. Ou seja, Paulo não está falando que você fazer jejum ou se alimentar não muito bem vai trazer impureza para o seu corpo, mas sim a impureza aqui que está dizendo a questão sexual, mas também se implica em outros tipos de impureza. Vamos colocar aqui só para vamos ver aqui no versículo 18, impureza. Imoralidade sexual, vemos aqui que é a palavra porneia. Então, fugir da impureza aqui é da palavra porneia, ou seja, pornografia, fugir da pornografia. E esse que Paulo fala para fugirmos. Por quê? Porque isso faz com que o nosso corpo seja prejudicado. Agora, não fala que se alimentar mal aqui, o nosso corpo vai ser prejudicado. Pode até ficar doente o nosso corpo, mas ele não vai ser prejudicado. O pecado de você se alimentar mal e ficar doente por causa de se alimentou mal, não vai prejudicar o seu corpo com relação a se unir no Senhor em um espírito com Ele. Porque o nosso corpo, para que o nosso espírito e a nossa alma estejam bem, nós precisamos ser santos, não só nessa questão da impureza com relação à porneia. Por quê? Porque porneia é o pecado ápice. Tanto é que quando Balaão quis afetar o povo de Israel, lá em Números, se não me falha a memória, ele fez com que as midianitas seduzissem sexualmente os israelitas e os levassem à adoração de ídolos. Começou pela questão sexual, lá com relação a Balaão. Começou pela questão sexual. Então, a porneia leva a todo e qualquer pecado. E você se alimentar bem ou mal não garante nem você se tomar banho todo dia, ou você não comer com as mãos sujas. Jesus comeu com as mãos sujas, viu? E o corpo de Jesus não era de forma alguma contaminado. Jesus nunca cometeu pecado contra o corpo, nem qualquer tipo de pecado. E Jesus se alimentou com a mão suja.
E mesmo assim, o corpo de Jesus era santo, não foi prejudicado, não teve nenhuma ação de Jesus contra o corpo dele. E Jesus até morreu, e o corpo dele continuou sendo santo, e não houve pecado contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque Jesus nunca se envolveu com a porneia, com a impureza. Jesus sempre fugiu da impureza. Jesus procurava sempre a pureza em todos os sentidos. E aí, continuando o versículo 19, Paulo diz, você que, se uma pessoa, versículo 18 antes, vamos continuar o versículo 18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, o ápice do pecado é a porneia, é a imoralidade. Ela leva à idolatria também, como foi com Balaão. Ela é uma idolatria, porque o corpo, como diz aqui o versículo 13, é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando você pratica a porneia, a impureza sexual, você ataca o seu corpo, que é para o Senhor. E o corpo é onde fica a sua alma, onde fica o seu espírito, que habita o Espírito Santo no seu espírito. E por isso você é um espírito com o Senhor Jesus. E assim o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em nós, o qual nós temos da parte de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Por isso, como diz o versículo 20, nós devemos glorificar a Deus em todos os sentidos. Todas as nossas atitudes devem ser de glorificação, e isso é uma forma de adoração. E adoração se faz não só com cânticos ou se prostrando, mas quando você ensina, quando você serve, quando você é honesto, quando você é amoroso, quando você é misericordioso, quando você é justo. Isso tudo é uma forma de adoração também. Porque a adoração é um culto, é um serviço a Deus. Ela treia, palavra grega para serviço de culto, de adoração a Deus. Então é isso, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo em todas as coisas. Por isso não desistamos disso, de sermos santos, de sermos puros, não somente na questão da porneia, da impureza sexual, mas em todos os tipos de impureza. Porque você se alimentar demais, ou não fazer a vontade de Deus com relação aos alimentos, se deixar dominar pelos alimentos, como diz o versículo 12, porque o alimento é lícito para o estômago é lícito para o alimento, mas se você se deixar dominar por essas coisas, você comete um aspecto da impureza. É lógico, essa impureza não é contra o seu corpo, mas é impureza. E isso não agrada a Deus. Então é isso. Espero que Deus possa abençoar você e a mim, que nós possamos ser santos. Vou orar mais uma vez. Deixa só isso. Vou orar mais essa vez para que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia desse que está vendo esse vídeo. Esse vídeo está com um delay na gravação, mas espero que esteja sendo gravado tudo e as palavras estejam bem claras e sejam lidas também por aquele que estiver vendo esse vídeo, ouvindo esses ensinamentos da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a vivermos agradavelmente, de forma que o Teu nome seja glorificado e que o nosso corpo seja dedicado totalmente a Ti, não só com relação à questão sexual, mas também a todas as questões de impureza, para que o Teu nome seja glorificado e adorado. Ajude-nos, abençoe a esse que está vendo. Tu sabes as dificuldades que ele está passando, Tu sabes as dificuldades que ele tem enfrentado, que o Senhor possa ajudá-lo e fazê-lo buscar a Tua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos.